Michela da Mapa na Mão Viagens, e sim, no final depois eu vou trazer informações aí muito legais que tem tudo a ver com essa live, que vai ser com certeza mais uma daquelas lindas. Muito bem, e tenho também aqui alguém que já é uma figurinha carimbada aqui no canal, é sempre um prazer, uma alegria trazê-lo aqui, porque quando o Roger está presente, você já sabe que tem informação interessante e inspiradora, né? Roger Tavares, professor Roger, ele que é presidente, diretor do Instituto Fyodor Meyer, é um estudioso da Bíblia, da cultura hebraica, enfim, você já o conhece de outras lives. Roger, prazer ter você aqui mais uma vez, a sua saudação para os amigos. O prazer é meu estar com vocês aqui, tanto com a Michela, com você, pastor, como também com todos que estão assistindo a gente aí, os que viajam com a gente, os grupos. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Sejam vocês dois muito bem-vindos e sejam bem-vindos também os amigos que estão chegando, como, por exemplo, Farias Malevani, diretamente da África do Sul. Olha só, nossa live já está internacional hoje aqui, viu? E lá esses dias. Aqui, olha aí, tá chegando longe, né? Valdênia Tormes, estou aqui. Eliseu Gedelman, acho que é isso. Boa noite, Eliseu. Melissa Cristiane Klamer, ou Klemer, boa noite. Temos aqui também a doutora Kellen, psiquiatra, né? Nossa amiga. Ela está sempre ligada nas lives, inclusive vai fazer parte de um grupo especial. Daqui a pouquinho a Michela vai contar mais sobre esse grupo aí, né? Muito bem, esse pessoal que está participando aí no chat já está se habilitando a... Hoje tem um presente maravilhoso aqui para o pessoal, viu? Pena que eu só tenho um, né? Não dá para sortear todo mundo, né? Mas olha só, que livraço. Para mim, a mais linda biografia de Jesus. O Desejado de Todas as Nações, de Ellen White, um livro do século XIX, mas sempre atual. Tremendo livro, olha só, e já no formato novo, né? Que a CPB está... atualizando a tradução desses livros para o português, e um novo visual, uma nova formatação, tá lindo esse material aqui, olha ali as iniciais em verniz na capa, tá? Esse aqui já não vai ficar muito tempo comigo, porque a pessoa que foi sorteada até o fim da live, tem que ficar até o fim, viu? Vai receber em casa, hein? No conforto do seu lar, o livro Desejar Todas as Nações, para você se inspirar e, quem sabe, até se preparar para alguma coisa que depois a Michela vai contar com mais detalhes para vocês, tá bom? Então esse aqui vai ser de alguém aqui da live. Para você participar do sorteio, tem que fazer 3 coisas. Primeiro, comentar aqui no chat. Nem que seja um boa noite, um olá, faça uma pergunta para o professor Roger. Se manifestando aqui no chat, você já se habilita para o sorteio logo mais, tá? Outra coisa é ficar até o fim, né? Porque eu vou sortear aqueles que estiverem até o fim conosco. Segundo, compartilhar o link dessa transmissão. Eu sei que você tem aí o grupo da família, o grupo da igreja, né, o grupo de amigos. Manda para lá o link da transmissão aqui do YouTube, para que essas pessoas sejam abençoadas também com o conteúdo que teremos nessa noite. Os verdadeiros lugares por onde Jesus passou. E se inscreva nos canais Mapa na Mão e Outra Leitura, os 2 canais que estão transmitindo agora, neste momento, aqui essa live, tá bom? Combinado? Eu não vou poder, logicamente, conferir tudo isso, né? Eu confio em vocês, tá? Então, tá. Daqui a pouco, o Desejado das Nações será sorteado. A Michela, então, daqui a pouco ela volta conosco aqui também, tá bom? Ela vai trazer informações muito importantes, muito interessantes, que tem tudo a ver com a conversa que eu terei com o Roger na sequência. Michela, até logo mais então, tá? Mas fica aí, fica aí. Professor Roger, antes de a gente entrar no assunto, eu quero saber o seguinte, eu sei que você já foi premiado internacionalmente, eu acho que até 2 vezes, né? Por conta de roteiros religiosos, turísticos, históricos que você preparou e executou. Conta para a gente aqui em 2 minutinhos, professor, que roteiros foram esses e que prêmios internacionais também foram esses que você recebeu. Olha, eu quando comecei a viajar para Israel, comecei acho que em 2005, primeiro grupo meu grande assim, 2005, né? Quer dizer, vão fazer 20 anos agora. Fazem 20 anos agora. Fizeram 20 anos agora. Eu fui a primeira vez, gostei, mas achei que faltava muita coisa assim, né? Já era estudante tanto do texto bíblico quanto da língua, de tudo isso. Eu achei que faltava coisa. Eu falei, eu vou mudar isso, eu vou melhorar isso. E daí eu fui melhorando, né? E de 2008 para 2009 ganhei um prêmio que foi na Alemanha, nem sabia, eu estava viajando, me ligaram, olha, você ganhou um prêmio aqui e tal, você tem que estar aqui na data tal, nem pude ir lá receber. E foi a ideia minha era construir um roteiro que
que você pudesse estudar, não só fazer turismo, né, esse ano. Então, eu fui acrescentando coisas, contando os tempos de viagem daqui e dali, consegui chegar a isso. E depois, passando uns anos, eu fiz outra melhora e ganhei um prêmio, antes da pandemia até, que foi na Índia. Depois, de lá para cá, eu não vi mais esses prêmios acontecendo, né? Mas agora, se tiver, eu vou tentar de novo. A ideia é fazer um roteiro com muito conteúdo. Vocês vão entender durante a live qual é a diferença de conteúdo que você pode fazer numa viagem para Israel. Você pode fazer uma viagem turística ou uma viagem com muito conteúdo. E é o operador que faz esse desenho, né? Quanto mais conteúdo, ela fica mais cara. Então, as operadoras fazem um jeito dela ser mais barata e por pouco conteúdo. Como você não conhece nada, você faz pouco conteúdo e paga por um conteúdo cheio, às vezes, né? Então, essa foi uma ideia assim que eu ganhei os prêmios. Eu sei que você já foi aí uma meia centena de vezes, né, para Israel, conhece muito aquela região, quase como a palma da mão, né, como se diz, e acredito que esses 2 prêmios para os seus roteiros, eles refletem essa experiência, né, experiência não só de conteúdo estudado, mas também de múltiplas visitas ao local, né. Deixa eu lembrar aqui o pessoal que está comentando aqui no chat, um abraço aí para todos, né? Boa noite aqui, gente de vários lugares do Brasil. Daqui a pouco, né? Você ficando aí até o fim da live, você vai participar do sorteio desse livraço aqui, ó, O Desejado de Todas as Nações. Eu costumo dizer que foi o primeiro livro que me levou às lágrimas. Realmente, e toda vez que eu leio algumas partes aqui, eu me emociono. É um livro maravilhoso, e este aqui não vai ficar aqui muito tempo na minha biblioteca, tá bom? Porque vai ser sorteado. Basta você, então, participar aí no chat, enviar o link dessa transmissão para algum amigo, para algum grupo, manda lá para o seu grupo da família, para o grupo da igreja, e se inscreva, se não fez isso ainda, no meu canal, Outra Leitura, e no canal Mapa na Mão, para você também saber boas dicas e conhecer boas dicas de viagens. Muito bem, o Jesus histórico, o Jesus real, de carne e osso, é inegável. Existem vários testemunhos históricos a respeito da existência e da passagem de Jesus por aqui, pelo mundo, né? Lá pela região de Israel. Autores, escritores não cristãos escreveram sobre ele também. Tem escritores romanos que falaram sobre Jesus. Há um escritor judeu, inclusive Flávio José, do primeiro século, né, que menciona Jesus também. Então, assim, o Jesus histórico só nega a existência dele pessoas que não sabem desses fatos, dessas informações. Muito bem. Agora, o Jesus divino, o Jesus dos cristãos, a gente tem testemunhos de pessoas que andaram com ele, os testemunhas oculares, né, como João, por exemplo, seu Evangelho, no capítulo 1, lá no comecinho ele já diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Então, João, que foi uma testemunha de primeira mão, assim, andou com Jesus, conviveu intimamente com Jesus, ele atesta que Jesus é o verbo eterno, o verbo encarnado, era o Deus encarnado. Então, quando as pessoas visitam aquela região lá de Israel, é óbvio que isso não envolve idolatria, até porque Jesus mesmo, ele não incentivou nunca isso, e existe até um mandamento bíblico que proíbe, né, qualquer tipo de idolatria. Trata-se de uma viagem histórica, uma viagem para entender melhor o pano de fundo histórico, cultural da Bíblia, e saber que Jesus, o mestre dos mestres, o Deus encarnado, andou por lá, realmente é algo emocionante, algo significativo, algo interessante. Porém, existe também muito turismo, assim, um tanto irresponsável, muitas vezes, se eu posso dizer assim, que acaba afirmando coisas que não se confirmam de fato, né? E eu entendo que uma das preocupações do professor Roger, quando organiza as suas viagens, é mostrar essa realidade. Olha, existe essa possibilidade, isso aqui é real, isso aqui é sem sombra de dúvidas, então você tem uma noção mais realista das coisas, né? Por isso que nós escolhemos o tema de hoje como os verdadeiros lugares por onde Jesus andou. E na sequência, então, o professor Roger vai nos dar uma aula aqui, mais uma aula, né, muito interessante, com certeza, a respeito desse tema. Logo em seguida, a Michela volta com informações importantes relacionadas com esse tema, e eu, finalmente, então, vou revelar o nome da pessoa que for sorteada e que vai receber em casa um exemplar do livro O Desejado de Todas as Nações, que é, sem dúvida nenhuma, a melhor biografia de Jesus Cristo, tá bom? Participe aí no chat e logo mais teremos, então, essas revelações. Professor Roger, então é com você. Pastor, vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. E aqui, você quer que eu coloque aqui a apresentação, né? Isso, a apresentação, Está na tela.
Pronto. Tá na tela? Tá bom. Bom, pessoal, boa noite, vamos lá. Vou tentar ser breve aqui, porque o que acontece? Quando você nunca foi para Israel, o operador local, muitas vezes, o perfil da maioria dos grupos que vão para Israel são do perfil católico, tá? Então, muita gente vai para Israel e acaba visitando igrejas que têm marcos onde Jesus passou, né? Essas igrejas, financeiramente, existe uma jogada. Elas ou não custam nada ou são muito baratas para visitar. Então, só para vocês entenderem, vamos dizer que eu coloque num dia 3 lugares muito importantes de arqueologia, e esses lugares são pagos e com entradas pagas. Vamos dizer que cada lugar desse custa lá $40 para entrar. Então, você pega $40 vezes 3, são $120 por dia, numa viagem de 12, 13 dias, quanto que aumenta isso para o operador? Então, os operadores geralmente põem nesses lugares que eles trabalham num outro perfil, qual? Você vai lá, você não paga nada para entrar, e em volta tem um monte de loja para você comprar ali, né? Alguns desses lugares podem ser verdadeiros? Podem, outros não. Mas eu vou explicar agora a lógica que tem por trás disso, tá? Qual que é a lógica? A gente tem que dominar as revoltas judaicas, a primeira e a segunda, tá? A grande revolta, que foi a que destruiu o templo, e a terceira revolta, que é a de Bar Kokhba. A segunda não é importante para a gente aqui dentro desse tempo, tá? Então, o que acontece? A primeira revolta judaica, que foi de 66 ao ano 70, né? Então, depois da morte de Jesus, ela vai acontecer uns 30 e poucos anos depois. Os judeus se revoltam contra Roma e começa a haver muito atrito entre os dois, e a coisa vai ficando feia, até que os romanos destroem Jerusalém, tá? Invadem, destroem Jerusalém. E a última revolta, que é a terceira, é a revolta de Bar Kokhba, que também foi uma revolta entre judeus e romanos, que também foi finalizada pelo imperador Adriano. Então, o que acontece? Na revolta do ano 66, começa em 66, vai até a destruição do templo, ela vai até, na verdade, 71, 72, porque depois ainda os romanos vão atacar Massada lá embaixo, mas assim, o grosso, vamos dizer, aquilo que é mais importante está até o ano 70. Os romanos vêm, invadem Jerusalém, queimam o templo, queimam muita coisa, né? As guarnições descem tanto pelo Vale do Cedron quanto por outras áreas, pelo Monte das Oliveiras, outras áreas, e acaba que o templo pega fogo, a cidade vira uma grande destruição, certo? O que acontece? Os bens do templo foram saqueados, né? Muitos foram levados para Roma. Então, esse é uma foto do Arco de Tito em Roma, onde você vê os judeus levando, ou provavelmente sejam os judeus, alguns falam não, são os romanos levando o candelabro, a menorá, para Roma, né? Ou saindo de Jerusalém. A gente não sabe se são os soldados romanos carregando ou se são os judeus escravos carregando. Existe uma teoria sobre isso aí. Mas o que acontece? Todo esse dinheiro aqui, tá o arco por dentro aqui, tá vendo? Todo esse lado direito onde está esse relato histórico, tá? Todo esse dinheiro que foi saqueado do templo foi usado para quê? Para construir o Coliseu, tá? Então, muito do Coliseu, que é construído pela essa dinastia Flávia, que é do Vespasiano e do Tito, né, que foram os grandes envolvidos na destruição do ano 70, muita coisa com o dinheiro do templo. Tá? Houve uma grande transferência de riqueza para se construir o Coliseu. Agora, o que acontece? Jerusalém é destruída no ano 70. Do ano 70 a 130, mais ou menos, Jerusalém foi um lugar muito destruído. Os judeus foram expulsos, os judeus foram migrar para vários países, tanto para o norte, às vezes também você tem judeus que foram para o sul. Alguns judeus ficaram, tá? E no ano 130, perto da chegada do imperador Adriano, o imperador Adriano falou assim: estou com vontade de reconstruir Jerusalém, num padrão bem grego-romano, bem greco-romano. Então o que ele faz? Ele quer cimentar a cidade inteira e construir uma cidade que ele vai dar o nome de Aelia Capitolina. Tá? Para fazer isso, ele precisa apagar a memória tanto judaica quanto cristã. Para Adriano não é muito diferente, os judeus cristãos não são muito diferentes, né?
Lembra que o cristianismo foi uma seita do judaísmo por muitos anos e ele não vê muita diferença. Então ele quer apagar a memória que tem na cidade. Então o que ele queria fazer? Cimentar a cidade. E falou, olha, aqui era o lugar do templo. Vamos pôr um templo a Júpiter aqui. Aqui é o lugar onde Jesus morreu. Vamos pôr um templo a Vênus aqui. Aqui é o lugar onde aconteceu outra coisa. Vamos pôr um templo a tal aqui. Para apagar a memória que havia embaixo. Tá? Então o que acontece? Com esses planos de construir essa cidade em homenagem a Júpiter Capitólio, né, a deidades nacionais, a deidades que circulam dentro da visão greco-romana, né, ele vai então destruir, ele vai reconstruir Jerusalém, né? Então, o que ele faz? Em torno do ano 130, ele começa já os preparativos para reconstruir, para cimentar a cidade de Jerusalém. O que acontece é que os judeus se revoltam, já estão revoltados com os romanos, e agora com a ideia então de apagar a memória de Jerusalém, existe uma grande revolta, que ela é guiada por um líder chamado Bar Kokhba, tá? Filho de Kokhba, Bar Kokhba, que depois é chamado de Bar Kokhba, que é filho da mentira. Mas esse Bar Kokhba, ele foi visto por alguns rabinos como o Messias. Alguns acharam que ele era o Messias e que ia libertar Israel do poder romano, principalmente de Adriano ali, que ele ia fazer uma reconstrução e apagar toda a memória judaica. Lembrando que a religião judaica, boa parte dela é memória, né? É como toda religião. Então o que acontece? Os judeus se revoltam, e nós estamos falando da terceira revolta. A primeira revolta foi aquela da destruição do templo, agora nós estamos falando da terceira revolta. Há uma grande revolta, né? E Adriano, Bar Kokhba foi bem num período, foi muito bem, né? Muitos rabinos apoiaram ele. Ele foi visto como Messias prometido no texto bíblico, mas a revolta foi abafada e ele foi morto. Então o que acontece? Adriano constrói a Hélia Capitolina. Constrói a Hélia Capitolina. Talvez não totalmente como ele queria, mas ele constrói bem parte da Hélia Capitolina. Em 1884, se não me engano, da Jordânia, quando foram construir uma igreja ortodoxa, eles acharam no chão um mapa da Hélia Capitolina. Da Hélia Capitolina já cristianizada. Eu vou mostrar para vocês o que é isso depois, tá? Mas da cidade que Adriano construiu. E quando eu falo já cristianizada, é uma cidade que Adriano construiu lá de 130 para 140, mas depois, quando vem Constantino, ele vai refazer muita coisa. Como? Vamos ver isso aí. Esse é o mapa que está no chão. Aqui é o mapa de Jerusalém em si. Aqui não dá para ver nada, é um mapa de mosaico, tá? Eu vou explicar ele melhor para vocês daqui a pouco. Mas ele é um mapa de mosaico do século 4 para 5, tá? Então, o que acontece? Depois que vocês estiverem em Jerusalém, vocês vão entender bem isso aqui. As cidades romanas têm uma rua principal, começa aqui, a Rua do Cardo, né? Olha a seta aqui, ó. Primeiro, a Porta de Damascus, depois vocês estão vendo aqui a Rua do Cardo, que é a Rua Cardia, que é a principal rua da cidade, a Igreja do Santo Sepulcro, onde Jesus morreu, e outras coisas mais, né? Então, olha só, hoje, quando a gente vai em Jerusalém, a gente vê restos da Hélia Capitolina. Ela está um pouco para baixo do normal que a gente anda na cidade velha de Jerusalém, mas tem muita coisa da Hélia Capitolina, tá? Então, por exemplo, essa foto aqui não tá boa, deixa eu pegar essa aqui, ó. Olha só. Algumas coisas, né? Aqui, por exemplo, onde está o Temple Mount, a montanha do templo, esse aqui é o Monte Moriá, onde no período de Herodes ele foi aplanado e o templo foi melhorado, embelezado ali em cima, tá? O Adriano coloca um templo a Júpiter aqui, certo? Ele coloca um templo a Júpiter, tá? Aqui no lugar do Santo Sepulcro, ele vai colocar um templo a Afrodite, ou a Vênus, tá? Templo a Vênus. Então, o que acontece? Ele vai ressignificando toda a cidade, ele cimenta ela, muda um pouco do desenho dela, e os lugares que tem muita história, ele vai ressignificando isso, tá? Então, isso em torno do ano 130. O que acontece? Com os anos, a gente tem uma outra palestra aqui que a gente fez, né, professor? A gente teve nesse lugar aí, vai acontecer o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia acontece quando? Quando os cristãos tomam o domínio através do imperador Constantino, e a religião oficial do império vai, lógico, não discorrer, mas ela vai se tornar a religião oficial, o cristianismo. E o cristianismo vai retomar todo o poder na região. Então, o Concílio de Nicéia vai acontecer lá 325, né? Eu e o pastor já estivemos lá com um grupo lá
uma vez em Nicéia, né? E daí o que acontece? Qual que é o problema do Concílio de Nicéia? O cristianismo está muito influenciado pela teoria greco-helênica. E há uma questão de nomenclatura, tá? O que é essa questão de nomenclatura? Existe uma discussão se Jesus é Deus ou não é Deus, se ele é a mesma essência do Pai ou não. Mas esse é um problema da nomenclatura grega, helênica, trazida para a teologia, que em tese é uma teologia formada no mundo hebraico. Porque o próprio Novo Testamento, por exemplo, os evangelhos, a não ser talvez Lucas, os outros são judeus. Tá? Então o que acontece? Vamos ter esse problema de nomenclatura. Se Jesus é homosia com o Pai, se ele é a mesma essência do Pai, a questão da natureza, vai entrar um monte de coisa. Então o que acontece? No Concílio de Nicéia é uma briga danada, a igreja está dividida. Constantino, como imperador da região, entendeu que aquilo poderia dividir o império. Então ele força o concílio, ele faz o concílio, ele paga com dinheiro do Estado, ele convoca os bispos para decidir tudo isso. O que acontece? É tomada uma decisão. Mas o bispo de Jerusalém, Macários, ele tem uma ideia que poderia corrigir esse problema do excesso da filosofia helênica nas nomenclaturas do cristianismo. O que o Macários fala, provavelmente para a mãe de Constantino, para a rainha Helena? Ele vai falar o seguinte, olha, o helenismo é uma coisa muito forte no cristianismo. A cultura grega é muito forte. E se a gente tirar o cristianismo de tanto da filosofia, do debate filosófico, e a gente voltar a trazer um cristianismo mais tátil, mais vivencial? Fala, mas como vamos fazer isso? O que ele vai dizer é, se vocês me derem recurso do Estado, eu vou escavar a Hélia Capitolina, de Adriano, e vou encontrar os lugares. Porque ele fala, mas como você vai fazer isso? Eu falei, é fácil. É só eu ir dos lugares onde tem um templo é isso, um templo aquilo. Porque onde Adriano colocou um templo é para ressignificar o lugar. Automaticamente, se eu escavar embaixo desse lugar, eu vou achar a história. Né? E o Macários pega dinheiro do Estado para isso, ela paga essa escavação e ele vai escavar. Qual que é o problema? Alguns lugares ele achou mesmo. Ele achou mesmo. E outros, com dinheiro do Estado, é como qualquer coisa que usa dinheiro do Estado. Ele tem que provar, através de relatórios, que ele achou tudo. Então, por exemplo, ele vai achar lá a Vera Cruz, a verdadeira cruz. Gente, achou tanta madeira da Vera Cruz, e na história teve tanta madeira da Vera Cruz, que dá para construir milhões de cruz. Mas o lugar do Santo Sepulcro, por exemplo, onde Jesus foi enterrado, é uma chance muito grande de ser um lugar mesmo. Agora, se você fala assim, olha, aqui Jesus foi enterrado, tem um túmulo, bate isso, bate aquilo, tal, isso é uma coisa interessante. Agora, quando você quer falar assim, ó, foi aqui que Jesus encostou, dá uma olhada, ou aqui que Jesus, aqui que foi a Via Sacra. Por exemplo, tem 2, 3 ruas que podem ser a Via Sacra. A possibilidade de ser aquela é alta também, porque ou é de cima ou é de baixo. A Via Cruz que a gente tem hoje é do século XIV. Mas a chance de ser aquela é grande. Né? Eu sempre falo que uma história que me marcou muito, eu estava em Jerusalém, acho que é a primeira vez que eu fui, a segunda, e eu estou fazendo a Via Sacra. Pode ser que a Via Sacra não seja. Por quê? Vamos dizer que no decorrer da história, um comerciante abriu lá uma grande loja na Via Sacra, o que é comum até hoje, né? E ele fala, gente, eu queria que a Via Sacra passasse na frente da minha loja aqui. Aí, todo mundo passa a Via Sacra para frente da loja dele, porque vai passar lá e ele vai ganhar mais. Pode ser que aconteceu isso. Mas as possibilidades de por exemplo, Via Sacra não são tão grandes assim, né? Então eu estava contando que uma vez cheguei em Israel e eu estava meio passando mal, comi alguma coisa que não me fez bem. Então eu falei, vou parar num lugar, tomar uma coca ali, alguma coisa para sair aquela coisa ruim, estava passando bem mal mesmo. Então parei, eu não tinha comido ainda, parei bem na Via Sacra, num lugar que vendia falafel. Falafel é um lanche de grão de bico, assim, sabe? Falei, me dá um falafel e uma coca que eu não estou passando bem. Sentei no banquinho, tô ali. Daqui a pouco chega do meu lado um Jesus. O que era um Jesus? Era um cara que veio com uma cruz andando, um shortinho igual dos filmes, assim, porque a gente não sabe como foi. Um shortinho, uma cruz, uma coroa de espinho enterrada na cabeça. Não é uma coroa de espinho pro forma, não. Enterrada, batida, com sangue de verdade, etc e tal. Enquanto eu esperava meu falafel, ele sentou do meu lado para dar uma descansada, falou, me dá uma coca também. Tomou a coca, pegou a cruz e foi embora. Eu falei, nossa, o que aconteceu aqui?
coisa que só acontece em Jerusalém, né? Então, o que acontece? O Macários redesenhou a Hélia Capitolina dentro da interpretação cristã, trazendo lugares que realmente são e outros que não são, certo? Então, por exemplo, vou só voltar aqui para pegar um desenho aqui para vocês. Olha só. Nós temos, por exemplo, túmulo de Jesus, duas possibilidades. A possibilidade mais forte é que seja no Santo Sepulcro. Santo Sepulcro é isso aqui, olha a bagunça aqui hoje. Dominado por 8 igrejas, da dentro eles saem briga de tapa, muitas vezes tem que ter um exército para separar, um quer pôr a mão no túmulo, outro não sei o que lá, tal. Esse túmulo tem uma construção, não é o túmulo. Só que acontece, nessas portinhas que vocês estão vendo dos lados aqui, existem túmulos que têm a chance enorme de ser. Enorme de ser, que são os Kohim, ou Kohim. Eles têm chance muito grande de ser. Aqui mesmo do lado da esquerda tem uma capela síria que tem um túmulo ali que é uma chance muito grande de ser. Agora, se você não consegue fazer exame de DNA, não tem foto, não tem isso, não tem aquilo, é uma possibilidade. Agora, esse lugar, de ser o lugar que Jesus foi enterrado, é uma grande chance. Só que você olha hoje, você não consegue ter imagem bíblica. Por quê? Por causa dessa bagunça que está aí. Então, no período do mandato britânico, descobriram esse outro lugar, o Calvário de Gordon. Gordon era um militar inglês. Então, o que acontece? O pessoal falou, poxa, esse lugar, você vai nesse lugar, gente, é um jardim gostoso, tem um túmulo, tem uma cisterna linda, você consegue ver um monte que é uma caveira, porque chama Gólgota o lugar que está na frente, né? Um monte que é uma caveira, bate com os filmes. O lugar é gostoso, o pessoal faz Santa Ceia, é lindo o lugar. Qual é a chance de ser? Eu acho que é pequena. Só que tem uma chance de poder ser. Então o que a gente faz nesse caso? Vai nos dois. Um operador normal não vai nos dois. Por quê? Porque é caro. Tem que pagar. No Santo Sepulcro não paga nada para entrar. Aqui paga. Então, para onde que todo mundo vai pôr todo mundo? Num outro lugar que é o mais provável, inclusive, de ser. Porque lá não paga para entrar. Aqui paga e é caro. Tá? Então, todo mundo vai lá, conhece o jardim, etc. Então, o que eu acho assim, que é o honesto de fazer quem vai operar um grupo de estudo? É levar nos dois sempre. Tá? Bom, você vai, por exemplo, aqui, ó, tanque de Betesda. O tanque de Betesda, é o tanque de Betesda do período de Jesus, é o que está lá embaixo. Vocês vão ver lá embaixo, onde está essa grama, tem água, que realmente a água sai, é um bombeamento que faz ali, tal. Só que em cima do período grego foi construído um templo a Esculápio, sabe, da medicina? Templo a Esculápio. Então, o que acontece? É um lugar de cura no período de Jesus, é um lugar que já era tido como um lugar de cura antes de Jesus, passa por Jesus, tem uma história que Jesus fez ali, que curou o paralítico, e depois em cima é criado um templo a Esculápio. E depois vamos ter que redesenhar isso, provavelmente no período de Macários. Vamos ter que ressignificar e tirar o templo de Esculápio. Então você vai num lugar que não tem chance de ser outro lugar, esse lugar. Né? Mas você vai ver coisas que não são do período bíblico. Tá? Então, isso eu estou falando da concentração de Jerusalém. Agora eu vou entrar na concentração do norte. Tá? Michel, você quer falar alguma coisa enquanto isso? Como eu vou mudar aqui de perfil, agora nós vamos para o norte do país. O que a gente vai vendo e vai se deslumbrando com aqueles lugares que já conheci, já estive lá por 2 vezes, né? E mesmo às vezes tendo essa controvérsia, será que foi aqui ou será que foi no outro lugar? De qualquer forma, sendo num ou no outro, a gente fica emocionado, porque a gente lembra que em algum daqueles lugares Jesus de fato foi sepultado, né? Ou então passou por ali com a cruz, num daqueles lugares. Então, é tudo ali, é tudo restrito, dentro daquelas paredes, daqueles muros, né? O que aconteceu na cidade antiga, claro. Então, não tem como, a gente se emociona e é demais, é incrível. Continue, pastor, mostrando aí para a gente continuar se maravilhando. Aproveitando aqui a pausa, amigos, deixa eu só lembrar quem chegou depois, né, que até o fim dessa nossa live, que não vai ser muito longa, né, nós temos mais alguns minutos aí para a exposição de algumas coisas mais pelo professor Roger, nós teremos o sorteio do livro Desejadas Nações. Eu achei que era o livro mais adequado para esta live, porque é a biografia mais emocionante de Jesus, escrito por Ellen White. Então, até o fim da live nós teremos aí o nome sorteado
que vai receber em casa esse exemplar aqui, do Desejado das Nações, tá bom? Basta você, então, compartilhar aí o link da transmissão, temos mais algumas coisas para informar para vocês ainda. Compartilhe, então, esse link, comente aí no chat, temos várias pessoas comentando aqui. Natália Rodrigues, boa noite. Boa noite, Natália. A Sara Alexandrino fez um comentário aqui que eu suspeito de onde ela seja, viu? Boa noite, estou chuleando essa viagem. Seria incrível conseguir ir. Michela, será que ela é do Sul? Usando essa expressão, né? Chuleando. Eu lembro da Sara, acho que é a mesma Sara que veio falar comigo, deve ser, será, é gaúcha? Acho que sim, é tanta gente que vem conversar com a gente, né? Então, eu não lembro, aliás, já que você falou em conversar com a gente, deixa eu colocar já aqui na tela o contato, caso alguém já queira fazer contato com a Michela, né, para ter informações sobre a viagem que ela ainda vai anunciar. Mas, Sara, para de chulear, viu? Para de chulear e vamos com a gente, vamos com a gente. As vagas, né? E enquanto o pastor Roger coloca ali novamente na tela, eu lembrei, né, disso agora, que tem poucas vagas, e assim, o mais incrível desse roteiro do pastor Roger é que é isso que ele acabou de falar. A gente vai num e no outro lugar, né? Eu, por exemplo, quando eu fui das outras vezes, eu não fui nessa outra tumba. Então, assim, é muito interessante esse roteiro do pastor Roger, porque a gente acaba não tem roteiro mais completo que esse aí. Já estou vendo aqui no chat, também tem muita gente que já está no grupo, muita gente que já viu os nomes conhecidinhos nossos, já viram amigos, né? Tudo família. E assim, fiquem sabendo, o pessoal que já está no grupo aí, que não tem roteiro igual do Pastor Roger, como esse aqui, tão completo. Bom, eu posso atestar com base no que eu vi lá na Turquia e Grécia, né? Aquela viagem também foi muito marcante. Deixa eu aproveitar aqui o ensejo para esclarecer um detalhe. O perfil aqui de Volta para a Infância, não tem o nome da pessoa, né? Fez um comentário aqui no chat que eu acho que é pertinente e diz assim: olá, tem pessoas de fora da igreja adventista que pensam que pastores adventistas lucram com outras atividades e não tem contrato de exclusividade com a igreja. Seria bom esclarecer isso. Muito bem, vamos lá. De fato, nós temos sim o contrato de exclusividade. Pastores adventistas não têm outra fonte de remuneração. E essas viagens que a gente faz, é bom que se diga, né? Nós não ganhamos um centavo por isso. Nós vamos como convidados, né? A agência Mapa na Mão é que está organizando as coisas. Pastor Roger e eu vamos como convidados. É como se fosse uma semana de oração, só que num outro local, né? Em movimento. Lá na Turquia, por exemplo, eu preguei 16 sermões. São 2 semanas de oração, na verdade, né? Se for contabilizar assim os momentos de pregação. A gente abre a Bíblia, a gente prega o evangelho ali, prega a palavra e, inclusive, faz trabalho pastoral também, né? As situações que as pessoas precisam de aconselhamento, acontecem muitas coisas, e a gente vai como pastor mesmo, né? Para atender e cuidar daquele pequeno rebanho que Deus nos confia naquele tempo ali. Então, é importante que saibam disso, né? Que nós vamos como convidados, inclusive, eu vou nas minhas férias, né? O pastor Roger também aproveita as suas férias e a gente encara isso como um trabalho muito prazeroso, evidentemente, é um privilégio, né? Mas não deixa de ser um trabalho pastoral. Então, de volta para a infância, obrigado pela pergunta, que a gente aproveita até para esclarecer esse detalhe, pode ser que alguém também esteja pensando algo parecido, né? Acho que isso é importante. Roger, é com você a continuação aí dessa importante aula aí que estamos tendo. Só precisa abrir o seu áudio aí, né? Pronto, abri meu áudio aqui já. Pronto, abriu. Então vamos lá. Agora eu focalizei em Jerusalém, que é a capital do país, onde aconteceu muita coisa. Vou para o norte agora do país, porque boa parte do ministério de Jesus está no norte, tá? Tá nessa parte mais campesina, essa parte mais do interior do país, né? Então eu pus aqui, só para ter uma ideia, um gráfico que você estava fazendo agora antes da apresentação. Então, por exemplo, Cafarnaum. Qual a chance de Cafarnaum ser Cafarnaum? Eu pus mínimo 80, 90, mas eu vou te falar 100%. Magdala, 100%. Betsaida já tem uma chance mais baixa. Ela está do outro lado da Galileia, vou mostrar no mapa para vocês, tem uma chance mais baixa. Tábiga é onde foi multiplicado os pães, tem uma chance mais baixa, mas mais baixa, 70%. Monte das Bem-aventuranças, eu diria que tem entre 50 e 70. Tá? Curse, que é onde foi a questão dos porcos ali, eu acho que a chance é baixa, menos de 50%. Por quê? Olha só, você está vendo aqui, ó, então o que acontece? Aqui é o Mar da Galileia.
a Bíblia fala que as coisas aconteceram no Mar da Galileia, ao redor do Mar da Galileia. Quer dizer, o Mar da Galileia é o Mar da Galileia, não tem como mudar o Mar da Galileia. Tá? As coisas que estão aqui nessa margem esquerda, que é Corazim, Cafarnaum, Magdala, Nazaré, que não é na margem, bem mais para cá, praticamente não há dúvida nenhuma, porque a cidade de Cafarnaum, ela tem gente morando muito antes de Jesus, era uma fronteira, no período de Jesus era uma fronteira, né? Lembra que quem que é chamado em Cafarnaum? Quem que Jesus chamou em Cafarnaum? Ele era o quê? Cobrador de impostos, havia uma fronteira ali, né? Aqui dividia o território entre os Herodes, tá? Os herdeiros de Herodes, né? Então, tudo isso aqui, a cidade já chama Cafarnaum muito antes, né? Magdala, onde vem Maria Magdalena, Corazim, tal, isso aqui não há problema. Agora, por exemplo, aqui nós temos um problema, Monte Tabor. O Monte Tabor é o Monte Tabor. Agora, é o Monte Tabor o Monte da Transfiguração? Nós não sabemos, porque a Bíblia não fala que é o Monte Tabor, fala que era um monte muito alto. Se acredita ser o Monte Tabor, mas o monte mais alto de Israel está aqui para cima, está lá perto da divisa com Síria. Então, o Monte Tabor é o Monte Tabor. Só que assim, é o Monte Tabor o lugar da transfiguração? Nós não sabemos. Tá? Esses lugares estão na margem direita do mar, que é Betsaida, Gergesa, etc. Esses talvez haja uma dúvida se sejam os lugares mesmo. Mas Mar da Galileia é o Mar da Galileia, e as cidades, essas litorâneas aqui, como Nazaré, como Caná, é a cidade mesmo. Tá? Então vejam, a gente, por exemplo, pega lá um barco e vai andar pelo Mar da Galileia. Se andou pelo Mar da Galileia, é o Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um lago de água doce, na verdade. É um lago. Então o que acontece? A gente não tem como mapear no lago exatamente onde aconteceu tal evento. Quando o texto bíblico traz no Mar da Galileia, saindo de Cafarnaum, eu tenho muito mais chance de mapear. Foi aqui, ele está saindo de Cafarnaum, eu volto aqui no mapa, onde está Cafarnaum? Cafarnaum está aqui. Saindo de Galileia para o mar, então isso aconteceu mais ou menos nessa margem do mar aqui, nessa praia do mar, né? Saindo de Magdala, não tem esse texto, mas estou supondo se tivesse. Saindo de Magdala e pegando há uma chance, eu tenho mais como mapear, mas o importante é o seguinte, é no Mar da Galileia, né? Então o que acontece? Cafarnaum, ela é Cafarnaum antes de Jesus, né? Ela tem uma sinagoga ali antes de Jesus, né? É uma cidade conhecida. Então Cafarnaum é Cafarnaum. Agora, se você quiser dizer o seguinte, mas aonde que Jesus fez tal coisa em Cafarnaum? Cafarnaum é a cidade que Jesus mais faz coisas na história dele, tá? Então, por exemplo, aí está a sinagoga. Essa sinagoga que está aí, as paredes são do século IV, tá? Então a gente já está no período de Constantino, né? Século IV. Mas o chão e as bases são anteriores a Jesus. O chão e as bases são de pedra preta, de pedra basáltica, né? Então o que acontece? É nessa sinagoga que Jairo era o líder. E Jesus cura a filha de Jairo, né? Agora, é essa sinagoga com essa parede? Não. É na sinagoga que tem embaixo. Aí que voltam as casinhas de pescador, de comércio, etc. Tal. Se você quiser falar assim, não, aqui é tal casa, existem evidências que empurram para uma coisa ou outra. Por exemplo, embaixo dessa construção que não é sinagoga, essa construção octagonal que está aqui, se acredita que era a casa da sogra de Pedro. Tá? Existe alguma marcação desde quando Jesus passou lá? Lembra que Jesus curou a sogra de Pedro, né? Existe alguma marcação original disso? Não tem original. Existem marcações bem antigas. Por exemplo, tem uma viajante que passou por lá, eu não lembro agora, século III, e ela fala que viu uma domus ecclesia, uma igreja. Aqui que morava, aqui onde era a casa da sogra de Pedro. Eu não lembro muito bem do relato de cabeça. Mas é o seguinte, há uma tendência, se isso está no século III, século II, século IV, é uma evidência melhor do que está no século XVII. Só que não é uma evidência totalmente evidência, porque totalmente evidência seria ser uma evidência do século I, e ela não é. Tá? Então, você vai entrar na sinagoga da cidade? Vai. A sinagoga era desse jeito? Não, não era, ela era diferente. Né? Então, existe uma coisa nos roteiros que é essa coisa da experiência. O que é a coisa da experiência? É que você está num lugar que é, por exemplo, aqui é Cafarnaum, nós estamos em Cafarnaum. Estamos em Cafarnaum.
A cidade não é tão grande, é pequena. Então as coisas aconteceram ali mesmo, né? Agora, se isso tudo a gente está exatamente em pé aonde aconteceu, não, pode ser que está 20 metros para lá, 50 metros para lá, parece que, né, a cidade dá acesso ao mar. Pode ser que ela está na beira da praia, pode ser que ela está ao lado da sinagoga. Nós não sabemos isso aí, tá? Então, qual é o problema de alguns lugares? É que querem marcar exatamente o lugar. Isso não dá. Mas você está dentro da cidade, isso você está, né? Por exemplo, esse lugar é um lugar mais complexo. Tábiga, onde foi a multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães foi ali na beira do mar, certo? Tem uma marcação ali, é até relativamente antiga e tal. Esse lugar, tem como saber se exatamente esse lugar? Não dá para saber. Não dá para saber. Então, agora, é nessa beira do mar. É nessa beira do lago da Galileia, que não é grande, é pequeno. Então, você pode ser que você está a 200 metros do lugar, mas você está no lugar, em tese. Israel é um país pequenininho, tá, gente? Tudo Israel é pequeno. Israel inteiro hoje é menor que Pernambuco, né? Então, é menor que o estado do Pernambuco. Então, tudo pequeno, não é um mar, no Cataratas do Iguaçu, né? É um mar pequeno, é um lago de água doce. Então, se não aconteceu aqui, aconteceu ali, aconteceu um pouco mais para cá, esse não dá para saber, porque não temos o nome, não dá para identificar. É diferente de Cafarnaum, é diferente de Corazim, é diferente de Magdala, tá? Então, veja, outro lugar, estou no Monte das Bem-aventuranças. Não existe uma marcação de onde é o lugar, ainda mais porque os evangelhos, alguns tratam como um monte e um trata como uma planície, tá? Existe um lugar marcado que não é esse. Eu peguei meu público e falei, vamos para um outro lugar. Quantos montes existem ali? Existem vários, mas não são centenas, centenas e centenas. São poucos montes. Então pode ser que não seja esse que eu estou aqui, seja o da frente. Então, alguns lugares eu consigo colocar bem colocado. Outro, pode ser que seja o da frente, pode ser que seja o do lado. Mas de todo jeito é um monte ali em volta do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é pequeno, você não tem tanta possibilidade assim. Você estando ali, quando você está ali lendo e tal, você vai conseguir ter a experiência do lugar. Pode ser que seja e pode ser que não seja. É diferente de você estar em Cafarnaum, que é o lugar mesmo. É diferente de você, entendeu? Então, há esse jogo. Quando há o jogo, qual o certo eu fazer? Falar para vocês a possibilidade. Por exemplo, aqui nós estamos em Magdala. Magdala é Magdala mesmo. De onde veio Maria de Magdalena. Aqui é uma sinagoga mesmo, do período. Provavelmente Jesus passou e passou. Agora, na frente tem uma escavação. Aí um fala assim, não, isso aqui é um mercado de peixe. O outro fala, não, isso aqui é um lugar de exportar peixe. O outro fala, não, não tem nada a ver. Aqui era onde salgava peixe. Isso a gente não sabe. Agora, qual a importância de saber se na frente é um mercado de salgar peixe, é um mercado só de exportação? É baixa. O importante é você saber que você está em Magdala. Tá? Monte Carmelo. É o Monte Carmelo. Os montes são os montes. Né? Monte Carmelo é um monte muito grande. São os montes. Né? Aí eu estou em cima com um grupo em cima do Monte Carmelo, numa viagem de inverno, como que a gente vai ter em janeiro. Né? Rio Jordão. Olha só. Rio Jordão, onde todo mundo se batiza, é aí. O Rio Jordão é o Rio Jordão. Tá? A marcação antiga onde Jesus se batizou está bem ao sul da onde a gente usa hoje. Por que eu não gosto de ir num lugar ao sul? Porque também é uma possibilidade, eu vou te mostrar no mapa depois, e porque é muito fininho. O lado que vocês estão vendo na frota é Israel, e o lado que está essa senhora aqui de preto é a Jordânia. O país é dividido por esse riozinho. Então eu não gosto disso aí. Além que a energia da água é muito forte aí. Pode ser que for lugar, pode ser, mas é uma marcação antiga. Agora, a chance de lugar que Jesus se batizou ter sido um lugar como esse aí no Jordão é tão alta quanto. É tão alta quanto. Por quê? Olha só. O Rio Jordão, olha essa foto aqui. Eu pus uma seta em cima e uma seta embaixo dele. O Rio Jordão é esse fio aqui. Né? Provavelmente, Jesus se batizou em cima do Mar Morto, aqui na região de Jericó, onde está a seta de baixo. Por quê? Por causa do trabalho de João Batista. João Batista está trabalhando naquela região. Então a chance dele ter se batizado ali é muito maior. E a chance dele ter se batizado num lugar como esse aqui, que está a vaca, é enorme. Tá? Eu não tenho como mapear onde foi certinho. Existe uma marcação histórica no lugar, que hoje é um lugar perigoso, não gosto de estar com o pessoal ali por isso. E existe um lugar que, se tradicionalmente as pessoas vão lá e fazem a imersão total, que está naquela seta verde de cima,
que é saindo do Mar da Galileia, onde o Jordão ele está ampliado, ele está mais largo, então ele não tem tanta energia, a água, porque na de baixo tem muita energia, já levou gente embora, etc. Então, essa é a questão. Uma coisa é você falar, eu quero entrar no Rio Jordão, você vai entrar. Eu quero entrar no Rio Jordão onde Jesus entrou. Mais complicado. Falar, não, foi exatamente aqui que Jesus se batizou. Nós não sabemos. Mas a gente tem uma ideia da região, porque ser perto de Jericó, onde João Batista está trabalhando, é pequeno lugar. Não tem tanta saída. O lugar não era feito assim, com escadinha, com tudo isso tal. Provavelmente a paisagem é essa aqui. Né? Ali eu estou no Jordão, é essa aqui. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. O Rio Jordão é esse risco aqui, ó. Todo esse risco é o Jordão, que separa hoje a Jordânia de Israel. Né? Então, em qualquer lugar desse pode ter sido o batismo. Onde está a parte inferior dessa lista vermelha, que é onde está Jericó, ali provavelmente foi, porque é onde está trabalhando João Batista. Se foi João Batista que batizou ele, está ali. Né? E o lugar usado para se batizar hoje é lá em cima, no norte, porque a água é mais calma e tal. Então, Corazim, por exemplo, outro lugar. Corazim. A sinagoga é anterior ao primeiro século. Olha as paredes dela. É anterior. Tudo que é pedra basáltica é anterior ao primeiro século. Tá? Pedra vulcânica. Tá? Lógico, ela tem um conserto, como nesse pilar aqui tem um pedaço que tiveram que fazer de concreto, que já tinha. Tem. Mas essa sinagoga é meio de Corazim. Tá? Esse, por exemplo, é o Monte Hermon. É um monte que quando a gente estiver lá, a gente vai estar assim com neve. Esse provavelmente é o Monte da Transfiguração, porque a Bíblia não fala o nome do monte. Fala, era um monte muito alto. Alguns vão dizer, não, o monte mais alto. Esse é o monte mais alto. A marcação está no Monte Tabor. A marcação não é boa. Ah, não, foi no Monte Tabor. Por que foi colocado no Monte Tabor? Porque, olha, tá todo mundo visitando essa região aqui. Vamos colocar um lugar aqui, porque ele já visita o Monte Tabor aqui, a gente já cobra o ingresso aqui, mas provavelmente não é. Quando a gente estiver lá, eu vou te falar, olha, aqui é a marcação. Mas o provável lugar não é esse, é aquele lá. O Monte Hermon, que é esse aí, eu não posso chegar nele, porque esse monte está dividindo com a Síria. Eu vou conseguir ver ele muito de longe. Tá? Então a gente às vezes vai num, às vezes fala, não, gente, essa marcação é muito, nós nem vamos nisso, nós vamos no outro. E assim é. Cesaré é o lugar. Cesaré, onde ficou o rei de Herodes, onde foi julgado onde era o centro do governo, é o lugar. Né? Jerusalém é o lugar. O templo, onde está a mesquita hoje, onde está a Al-Aqsa aqui, onde está o Domo de Ouro, é o lugar. É o lugar que estava o templo. Agora, se o templo está 2 metros para cá, 2 metros para lá, eu não tenho como saber. Mas esse é o lugar. Essa esplanada que está aí, esse caixote que está aí, é o que Herodes desenhou em cima do Monte Moriá, porque isso é o Monte Moriá, onde o rei Herodes cortou o bico. Monte Moriá, lembra que foi o sacrifício? O Abraão quase sacrificou o filho. Depois o templo é construído aí bem depois, né, no período de Davi e Salomão. O templo é destruído no período babilônico, depois ele volta, ele é reconstruído, aí vem o rei Herodes e melhora ele com ouro, com mármore e tal. E aí ele faz esse caixote, ele corta mais o bico, faz o caixote, etc. Tal. Foi nesse caixote que Jesus entrou. Não tem outro. Ele entrou nesse. Agora você fala, não, mas ele falou aqui nesse canto do caixote. Isso a gente não tem como saber. A gente não tem como saber isso. O Muro das Lamentações é o muro. Não tem debate disso. Né? Agora você fala, não, por exemplo, Jardim das Oliveiras. Se você olhar essa foto, na frente do monte, do lado direito, tem uma igrejinha. Você passa um vale, que é o Vale do Cedron, né? Jerusalém tem esses 2 vales aqui, o do Cedron e do Terapion. Se você vai no Vale do Cedron, onde tem essa estradinha no meio, lá na ponta tem uma igreja. Você vai ver lá um lugar mais verde com uma igreja ali. Então, saindo da onde está o Domo Dourado da mesquita, você vai descer esse vale e vai começar a subir, tem uma igreja. Ali é o Jardim das Oliveiras. Tá? É uma marcação. Ali é o Monte das Oliveiras. O jardim está ali. Mas pode ser que ele está 50 metros para o outro lado, onde Jesus esteve. O jardim está ali. Ali é o Monte das Oliveiras. Mas pode ser que ele está, de verdade, foi a 50 metros. E a marcação que foram fazer durante os séculos pegou o lugar melhor, onde passava a rua, não sei o que lá, total. Pode ser o contrário, que a rua foi desenhada por causa do lugar ali. Né? Então, não há uma dúvida quanto ali o Monte das Oliveiras. Há uma dúvida se foi naquele lado direito, se foi no lado esquerdo, que aconteceu tudo. Né? Então, o que eu digo para vocês, gente?
Ali, aí está o Getsemane, o Jardim das Oliveiras. Aí nós temos oliveiras, talvez muito antigas, mas a maioria não é do período de Jesus, mas existe uma de 1800 e poucos anos e uma de 2000 e poucos anos. Essa de 2000 e pouco provavelmente está entre as oliveiras que Jesus orou ali embaixo. Agora, pode ser que ele não orou embaixo daquela, foi orar numa que estava a 200 metros. Pode, mas ali é o Monte das Oliveiras, isso é indiscutível. Está marcado ali com gente no Monte das Oliveiras, com isso aqui, há milênios, tá? Então, o que eu falo, gente, sempre? O que eu falo sempre, gente, né? Quando a gente tem dúvida e as duas dúvidas têm uma numeração de marcação boa, o que é a melhor coisa? Você visita as duas. Quando você tem uma coisa com probabilidade muito alta e uma baixa, vai só na alta. Você tem uma probabilidade de 30%, 20%, nem perde tempo com isso. Mas você tem duas de 80%, vale a pena nas duas. Entendeu por que uma e por que a outra. A melhor coisa é você entender o porquê da marcação. Tá? Do que você falar, não, eu fui num monte de lugar que não é. Você não sabe, não tem como saber. Muitos lugares eu falo, dá para você afirmar 100%, outros não, dá para você afirmar 70%, 80%, 90%, outros 50%. Quantos lugares que a gente vai são de 30%? Poucos, mas você tem que ir. Porque até hoje não descobriu onde é o outro lugar possível, então nós temos que ir, certo? Então, pastor, aqui, eu vou parar aqui para as perguntas, né? Para que vocês possam aí agora trazer as questões para a gente debater um pouco aqui. Cortou minha tela já, né? Não, está aí na tela. Agora, sim, a apresentação, sim. Tem uma pergunta aqui, Roger, que eu achei interessante do Eliseu. Existem sítios arqueológicos relevantes não escavados na Jordânia? 2 minutinhos. Pode ser que sim. Eu gosto muito, por exemplo, do Jerash. Jerash é um sítio maravilhoso, que está escavado e tal, mas podem ser que existam outros. Mas a história bíblica ela não está tão focada do lado jordaniano, ela está mais do Jordão para cá. Tá? Então você pode ter coisa ali que tem muito a ver com a história de Israel. Né? Por exemplo, nós temos lá o monte que Moisés viu a Terra Prometida, nós temos essa igreja, que às vezes quando a gente está no Jordão a gente visita, que é Madaba, que você vai ali, acaba sendo uma igreja, um sítio arqueológico também, porque você achou um mosaico com o mapa da Ilha Capitolina. Né? Tem Gerash, tem isso, aquilo tal. Agora, o que está mais interessante é o que está do Jordão para cá, do Jordão para o mar Mediterrâneo. Ali você tem uma concentração de coisas muito maiores, né? A Jordânia tem coisas maravilhosas. Por exemplo, Petra é uma das maravilhas do mundo, é riquíssimo, né? Não tem nada a ver com a história bíblica. Mas é riquíssimo de ver. Então, assim, na Jordânia a gente não se preocupa tanto com sítios bíblicos, mas com sítios especiais como Jerash e Petra. Né? E a boa notícia é que Jordânia, além de Egito, também estão incluídas nessa viagem, né? Muito bem, antes da Michela trazer aqui informações que vão... Talvez pela última vez, viu, doutor? Porque ficou muito caro. Muito caro. né? Então, bom, antes da Michela vir com as informações aí mais ao ponto, lembro vocês de que logo mais, depois que a Michela trouxer as informações, eu vou sair um pouquinho agora para fazer o sorteio, e o sorteio vai ser deste livro aqui, O Desejado das Ações, a melhor biografia de Jesus Cristo, por Ellen White. Quem sabe, né, a pessoa sorteada até já vai lendo, né, e se preparando para a viagem. Uma dica, né, para aqueles que vão para a viagem, é um livro muito bom de você ler antes. Tem aí 6 meses de preparo, viu, pastor Roger? Pastor, sabe uma coisa interessante que aconteceu comigo com esse livro, né? Eu sempre usei o Desejado como base das falas que a gente faz ali, etc. E daí, o que acontece? Na maioria dos grupos, o que acontece? Você tem um pastor, uma coisa assim, tá um padre, que ele conhece da Bíblia, mas não conhece do lugar. Então, às vezes faz confusão, é muito lugar. Você vai ver, quando você estiver lá, gente, você vai ver assim, ó, você começa lá no Egito, 1 dia, 2, 3, você vai para a Jordânia. Quando chega no 5º dia, você já não lembra mais as coisas do primeiro, porque o volume de informação é muito grande. Quando você entra em Israel, é um volume de informação muito grande, né? Então, eu sempre usava ele como base. E os guias que trabalhavam comigo no começo, que a maioria tá, até hoje trabalha comigo, porque a gente é amigo pessoal hoje, né? Eles falavam assim, puxa, mas de onde vem esse tipo de informação, né? Que consegue ligar a história uma com a outra, que às vezes a gente não tem isso aqui. Eu falo, é o livro desejado. Então, eu levei muitos desejados para Israel, e muitos guias usam esse livro hoje, né? Porque ele realmente é fabuloso para explicar a trama histórica, a trama política, mais
o trabalho de Jesus é fabuloso. Eu amo esse livro. A doutora Kellen comentou aqui, só falta 6 meses para a viagem. Eu nem comecei o exercício para subir o Monte Sinai. Dá tempo, Kellen? Dá tempo. Olha, uma academia aí, minha esposa e eu chegamos agora há pouco da academia, dá para se preparar, viu? Muito bem. Então, o combinado é o seguinte, daqui a pouco eu volto com o nome sorteado, vai receber o Desejar Tuas Nações em casa, né? O guia aí que o Roger tem usado, né? Um livro muito bom, realmente, sobre a vida de Jesus, tá bom? Então, Michela, Roger, é com vocês agora. Tem umas perguntas ali, mas eu acho que não, hoje não dá tempo, né? Quem sabe na próxima a gente, pastor, dá uma olhada para depois responder. Mas, então, falando da viagem, né? Não somente este local, como o meu irmão falou, mas a gente também vai conhecer o Egito, a Jordânia, na viagem mais completa que o pastor Roger vai fazer na vida, né? 17 dias. Olha que linda! O meu também está por aqui no meu pé. Na viagem mais completa, 17 dias, e talvez nunca mais a gente consiga incluir Jordânia, né, pastor? Porque está muito caro. Então, aproveita, se tu tens esse sonho agora, aproveita que esse é o momento, e também porque nós já estamos indo para as últimas vagas. Já preencheu quase todo o grupo e agora a gente já está chegando nas últimas vagas. E sim, Kellen, faltam 7 meses, né? Dá para a gente ainda correr. Eu também tenho que correr, subir morro para me preparar, que eu estou atrasada também, mas vai dar tudo certo. Então, pessoal, a viagem ela vai do dia 4 de janeiro até o dia 21 de janeiro, a mais completa até hoje feita, porque são 17 dias. O pastor Roger conseguiu colocar lugares incríveis nesses 3 países. São 3 países, é o roteiro mais completo que tem hoje. Saber, uma viagem normal para Israel tem 7 dias. Uma viagem normal tem 7 dias. E o preço é o mesmo. O pastor me mandou ali uma agência que está cobrando o mesmo valor para uma viagem só para Israel de 7 dias. Então, é imperdível, porque essa aqui é uma viagem única. Talvez a gente não consiga fazer mais isso no futuro, né? Nas próximas. Então, já aproveita agora essas últimas vagas. Manda um WhatsApp nesse número que está aparecendo aí na tela, fala comigo ali que eu vou mostrar todas, mando o roteiro para vocês, mostro todas as informações e não deixa de participar, porque é um investimento, sim, mas é um investimento para sempre. A Clarice até colocou ali no chat que um dia vai fazer, ela foi com a gente para a Turquia. A Clarice sabe que até hoje ela manda fotos para mim, marca lá no Instagram, da gente matando saudade da viagem da Turquia e da Grécia, porque a gente nunca mais esquece. E é igual essa daqui, que é outra viagem inesquecível de se fazer, essa aqui, a Clarice, de se fazer pelo menos uma vez. Foi maravilhoso, né, Clary? Fala lá no chat, foi demais, porque a gente não esquece mais. São coisas, momentos assim que a gente... É inspirador. É emocionante demais. Essa da Turquia e da Grécia que ela fez com a gente, mas aqui Israel, Jordânia e Egito, mais uma delas, daquelas viagens para a gente nunca mais esquecer, que vale a pena o investimento. Então, se tu tem essa vontade aí, manda a mensagem antes que acabe, porque já aconteceu de acabar em outras viagens, essa que a gente vai fazer agora em julho, por exemplo, e teve gente vindo falar comigo aí quase chorando, mas aí não tem como, acabou. Fala comigo rapidinho para garantir a tua vaga. Não tem muita vaga, tem 16 lugares, né, Michel? Não, acho que agora são 13, porque a questão é assim, tem 13, 14, vai demorar para fechar. Só que de ontem para hoje entraram 6 pessoas. Então, às vezes, assim, vem uma família, uma leva, metade já foi. Então, assim, agora nós estamos com 13 vagas. Então, 13 ou 14, depois tem que fazer a conta certinho ali. Não dá para demorar, porque às vezes, isso aí, assim, num dia vão 6, vão 5, e aí metade já foi, dessas que ainda sobram. O Arlindo deu que já está no CrossFit aí, se preparando para o Sinai. Isso aí, Arlindo. Muito bom, né, gente? Só para lembrar, né, a viagem que nós fizemos ano passado para Turquia e Egito, a Turquia e Grécia, a dobradinha que eu fiz com o professor Roger foi bem legal, né? O professor Roger, ele tem um conhecimento assim de geopolítica, de história, muito, muito profundo, né? Então, o que a gente fazia? 2 falas, basicamente, né? Quase todos os lugares, 2 falas. Ele dá todo aquele cenário geopolítico, histórico, cultural, depois eu abro a Bíblia e faço uma reflexão ali espiritual com as pessoas e a gente faz uma oração no local. Foi muito bom, né? A gente teve ali aulas e reflexões muito inesquecíveis, como disse a Michela, né? A gente não esquece mais. Se foi emocionante estar onde Paulo esteve, imagine agora estar onde Jesus, o mestre de Paulo, esteve.
Então, realmente, as pessoas que voltam de lá passam a ter, inclusive, uma relação com a Bíblia diferente. Pensa só, você está na igreja, aí você ouve uma pregação, o pastor menciona tal lugar, você, puxa, eu estive lá. E aí já vem todo o cenário na sua mente, né? Você já localiza as distâncias, por que ali fala subiu até tal lugar, desceu até tal lugar, você sabe. E isso adiciona assim camadas de conhecimento, de experiência, né? A sua vida, os seus pensamentos. Então, faça planos, né? Se você conhece alguém que tem interesse também, eu sugiro que você possa encaminhar também essa live aqui, o contato que está aí na tela do Mapa na Mão também, né? Ou no caso, repito, né? Pastor Roger e eu somos os convidados, mas a agência que está organizando tudo, né? Então vamos lá, né? Eu estava aguardando até agora, quem será que vai receber em casa o livro Desejar Tuas Nações? Eu já adianto o seguinte, ó. A pessoa que for sorteada, já vou revelar o nome aqui, já tem o nome, né? Deve enviar depois um e-mail para uma mensagem para este e-mail aí, tá? decifradoresadv@gmail.com, que é o e-mail lá dos 4 Cavaleiros do Copa de Palmito, né? A gente tem esse e-mail aí, decifradores, né? Porque nossas lives sempre tinham esses títulos, né? Decifrando a Bíblia, decifrando o Apocalipse, enfim. Então tá aí o e-mail. Você sorteado, envia uma mensagem, diga, eu ganhei o livro O Desejar Tuas Nações. Por que é importante você colocar o nome do livro? Porque eu sorteio livros sempre aqui nas lives e eu não quero confundir, né, e mandar o livro errado para outra pessoa, né? Então, o livro certo para a pessoa errada. Então, diga, olha, eu ganhei o livro O Desejar Tuas Nações e aí eu sei para quem eu devo enviar. Combinado? Você tem que colocar ali o seu endereço completo, né? CEP e etc, etc. Então, vamos lá. O nome da pessoa que foi sorteada para receber em casa o livro O Desejar Tuas Nações é a Ângela Parrini. Parabéns, Ângela. Esse aqui é seu, tá? Esse aqui é seu. Não esqueça, mande aí uma mensagem para o e-mail que está na tela, decifradoresadv@gmail.com, com o seu endereço completo, CEP, não esqueça também. Tem uma coisa que me dá muita alegria, é de quando em quando ir aqui aos Correios em Tatuí, onde eu moro. Geralmente eu faço isso sexta-feira à tarde e eu levo os livros. E eu faço uma oração por cada pessoa que estará recebendo um desses materiais, porque eu sei que esses livros são uma bênção, né, e vão abençoar essas pessoas. Então, Ângela Parrini, logo, logo você vai receber o livro acompanhado de uma oração, tá bom? Michela, professor Roger, algum recado final, alguma coisa mais ainda por dizer? Olha, fala, Michela, fala assim. Não, primeiro o Cleiton veio ali e perguntou se indicando um amigo ganha desconto. O Cleiton já está no nosso grupo aí faz tempo, nada de desconto, Cleiton, porque já está assim, o valor já está no limite que a gente conseguiu colocar esses 3 países, não foi fácil, já está bem no limite. O Cleiton também perguntou sobre a guerra, está sob controle? Tá, né, pastor? Tudo sob controle? Agora está tudo mais fácil, assim. Israel não muda, essa situação é meio constante em Israel, assim, mas não envolve os lugares que a gente vai, né? Mais ou menos, vamos pensar assim, hoje, né, na situação de hoje, como está hoje. O começo foi difícil, os grupos pararam de ir, né, mas isso acontece a cada 2 anos, em Israel é comum acontecer. Mas assim, hoje, está como assim, se hoje tivesse um problema lá na favela do Alemão, e o pastor está em Tatuí, você está em Santa Catarina, e eu estou aqui no interior de São Paulo também. Não muda nada para a gente aqui. Mas uma coisa que eu queria falar, terminando aqui minha fala, é o seguinte. É engraçado que o Macarius, ele conseguiu corrigir o problema do excesso da influência helênica andando pelos lugares e refletindo sobre a vida de Jesus. Ele acertou nisso aí. Pode ser que na criação dele muitos lugares não eram verdadeiros, como muitos são, né? Mas uma coisa ele trouxe ali que muitas vezes a gente não consegue ter essa experiência numa congregação. Na congregação você tem uma experiência com o texto. Então, você lê o texto e na sua cabeça você tenta gerar as imagens, as coisas desse texto. E com certeza isso na sua cabeça é muito influenciado por filmes que você viu, por paisagens que você conhece, etc. A outra coisa é quando você tem uma experiência em loco. Muda muito. O pessoal que foi na Turquia, eu acho que isso para vocês todos, mexeu com vocês, né? Outra coisa é ter experiência em loco das coisas, onde você entende as questões históricas, geopolíticas, de passagem, de caminho, econômica, em loco. Realmente, a experiência é diferente, ela é mais marcante, né? Ela é muito mais marcante. Eu sempre falo assim, eu, por exemplo,
Quando eu ajudo pessoas que vão lá conhecer Auschwitz, por exemplo. Uma coisa você já leu, já viu foto, o que aconteceu com os judeus. Outra coisa, o dia que você entra ali, a força da experiência é muito diferente. Até o choque de forma negativa, né? E a mesma coisa vale para Israel e para a Turquia. Quando você está ali, que você entende, fala, puxa, as imagens redesenham na sua cabeça. Você consegue, você está sentindo o cheiro do lugar, com a vegetação do lugar, você está o barulho, por exemplo. Eu vou para Israel, eu gosto muito da região da Galileia. Eu quis morar lá várias vezes já. Jerusalém é maravilhoso, aquele choque, aquele monte de cultura grande, mas eu não moraria em Jerusalém. Então, porque eu gosto da vida do interior, você está andando, você vê as cabras, as coisas, eu amo aquilo ali. Você vai para o deserto, é uma experiência totalmente diferente quando você vai lá para ver a experiência de João Batista, Massada, é uma experiência totalmente diferente no deserto. Então, essa coisa da experiência em loco, ela tem um quê de transformação diferente, né? Fora que vocês vão sentir o drama de cruzar países a pé, cruzar fronteira dura. É um negócio de filme, isso. É um negócio de filmes. Vamos ver que no final eu falei, essa coisa que eu fiz foi de filme. E é mesmo. Entendeu? Michela, tem uma pessoa muito especial aqui que comentou, ó, a Enedina dos Santos Borges, conhece? Conheço. Essa é levada, viu? Essa é guerreira. Guerreira. E vai para Israel, Egito, Jordânia. Mais de 70 anos e não se intimida não, viu? Caminha lá, sobe, desce, né? É a nossa mãe. O dela e vai, faz tudo. E um abração, mãe, né? E que bom que a senhora vai estar de novo conosco ali nessa viagem para Israel, né? Então, mais um lugar para ter saudade depois, né? E mais importante, né? São lugares que nos fazem ter saudade de um lugar para onde não fomos ainda, que é o céu, né? Então, quanto mais a gente se apaixona por Jesus, pela palavra de Deus, mais vontade a gente tem de estar um dia na Jerusalém Celestial. Esse sim que é o nosso destino, né? A nossa parada final, né? Muito bom, obrigado aí mais uma vez, Michela, obrigado mais uma vez, professor Roger, pela presença aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e compartilhem com seus amigos, comentem com pessoas que talvez tenham interesse em fazer uma viagem como essa, né? Tenho certeza aí de que a Mapa na Mão vai ter maior alegria de responder, de explicar tudo direitinho para vocês, tá bom? Um abraço, Deus abençoe grandemente a vida de vocês, a família de vocês e até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Fiquem com Deus. Um abraço, gente. Até mais.